Assim que eu acordei hoje, fui assistir a live do presidente, no Conversa com o Presidente, que acontece toda terça-feira pela manhã. E antes de eu pensar em qualquer coisa para produzir material para vocês, muita gente já começou a me mandar ali a fala do Lula em relação ao STF. O que é que eu acho que levou o Lula a falar aquilo, se eu acho que ele tá certo, que ele tá errado. Eu já adianto para vocês que a fala do Lula para mim foi infeliz. E vou dizer pra vocês, na minha opinião, de quem é a culpa, porque eu venho alertando isso aqui há muito tempo, mas enquanto o nosso trabalho continuar sendo considerado irrelevante por parte de figuras do governo e achar que a gente só funciona ou só passa a ter interesse para algumas figuras na época que precisa combater o bolsonarismo ali, a gente vai ter esses e outros tantos casos, porque tá faltando um profissionalismo na SECOM, não com o Shoa, não com a EBC, eu me refiro especificamente à SECOM. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria também pedir a você, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aí, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Quero aproveitar aqui também esse momento para agradecer a todo mundo que me mandou mensagem ontem, no dia do meu aniversário, me parabenizou. Muito obrigado, foi um dia especial. Agradecer também a quem mandou ali um dinheiro pra gente comprar um bolinho. Vou até publicar nas minhas redes sociais, a gente fez sim um bolinho, compramos um salgadinho ali, então muito obrigado, você fez parte de tudo isso ontem. E desculpa aqui as minhas ausências no canal, eu tenho alguns problemas de saúde mental, né, como vocês sabem, eu tenho problema de ansiedade, síndrome do pânico, enfim, casualmente eu sumo aqui, depois eu volto pra falar mais com vocês, tá? Hoje eu quero falar especificamente sobre a fala infeliz do presidente Lula de que os ministros do STF não deveriam ter voto transparente, que as pessoas não deveriam saber como vota cada ministro, e aí tentou explicar ali a questão que envolveria a segurança dos ministros. E aí, antes de trazer a fala do presidente Lula, eu queria lembrar que figuras públicas que se expõem à atividade política ou atividade jurídica, enfim, atividade pública, sabem do risco que correm. Por isso que o Estado oferece uma estrutura para proteger elas. Elas estão ali, inclusive, para representar o povo. E no caso, presidente, do STF, que é o Poder Judiciário, ainda tem um agravante. Porque diferente do Poder Legislativo, que o povo quem escolhe os seus representantes, diferente do Poder Executivo, que o povo escolhe os seus representantes, o Poder Judiciário ele não é escolhido pelo povo. Ele é escolhido pelo chefe do Executivo, no caso do STF, e ele está lá em tese representando os interesses do povo. Então, é de suma importância que em uma democracia, uma coisa governada pelo povo, né, e uma república, uma coisa pública, se tenha sim transparência. Agora vocês vão me perguntar o que é que eu achei de tudo isso. Para mim, além de ter sido uma fala infeliz, mostra a falta de preparo da SECOM. Eu não tenho problema pessoal nenhum com o ministro Paulo Pimenta, mas lamentavelmente os erros amadores e infantis que se repetem são culpa única e exclusivamente do chefe da pasta. A gente não consegue comunicação com o ministro, eles só entram em contato com a gente, quando eu falo eles, figuras ligadas ao governo, só entram em contato com a mídia alternativa quando quer passar alguma informação que espalha para toda a mídia, né? E aí a gente acaba entrando também quando é uma notícia muito importante e que eles querem divulgar para toda a mídia em massa. Aí a gente passa a fazer parte da mídia em massa também. Com exceção disso, a gente não recebe nada, salvo aqueles grupos que a gente já faz parte há um certo tempo de comunicação, como o grupo, por exemplo, de comunicação que envolve a vida do presidente da República, o grupo de comunicação do Ministério dos Direitos Humanos, que é um exemplo, né, que é dirigido ali pelo ministro Silvio Almeida. O resto é só, a gente só é acionado quando a notícia precisa ser divulgada massivamente, aí manda para todos os meios de comunicação tradicional e depois mandam pra gente. E eu volto a dizer, eu não quero privilégio, assim como nenhum outro meio de comunicação da esquerda, pelo menos sério, quer nenhum tipo de privilégio. O que a gente quer é que vocês ao menos aprendam a fazer o básico. Porque depois de ter passado tudo que passou na mão do Bolsonaro, depois do golpe que o Brasil tomou a partir do que aconteceu em 2013, ainda não se aprendeu o básico,
Eu não estou pedindo para ser extraordinário, não. Eu estou trazendo o exemplo de El Salvador, que quando a extrema-direita brasileira importar o método cinematográfico que o presidente de El Salvador tem feito lá, a gente vai ter um trabalho redobrado para poder combater as desinformações. Então, eu já tentei alertar em mais de uma oportunidade a questão que envolve ali, por exemplo, a identidade visual da SECOM. Já mandei mensagem direto pro ministro Paulo Pimenta, eu e outras pessoas, tá? Porque ele não precisa me ouvir diretamente. Ele tem de ouvir as pessoas que entendem. Eu já mandei várias vezes, você não consegue ter uma identidade visual. Você olha que a SECOM continua não tendo identidade visual. E um dos recursos mais utilizados atualmente, que é o vídeo, quase não tem. Aí agora, por exemplo, voltou a fake news da história ali da Shopee e tudo mais, que o governo criou um imposto e que o pobre vai passar dificuldade graças a esses impostos. Não tem uma ação da SECOM pra proibir isso, né? Ou pra desconstruir, né? Não proibir, né? Que não seria a palavra correta, mas pra desconstruir isso. Não acontece nada, não tem uma divulgação massiva de dados bem feitos do governo, utilizam apenas ali os meios de comunicação tradicional. Quando você vai ver, por exemplo, a divulgação ali de feitos do governo, é só feito os meios de comunicação tradicional, como se não tivesse redes sociais, como se eles não fizessem, não tivesse feito o dever de casa para entender como é que se pode divulgar isso nas redes sociais também massivamente. Não atendem agendas para entrevista, a gente manda denúncias, são ignoradas. Então assim, o que está acontecendo, na minha opinião, hoje com erros de comunicação do governo Lula é de responsabilidade do ministro Paulo Pimenta. Volto a dizer, e espero inclusive, pelo respeito que o Pimenta sabe que eu tenho por ele, o ministro Pimenta, que ele leve pro lado profissional, porque essa crítica não é pessoal, ministro. Essa crítica é uma crítica profissional. Eu já fiz várias críticas no privado, mas lamentavelmente essas situações que com frequência acontecem em relação ao presidente Lula têm acontecido por falta de organização dentro da SECOM, sabe? Porque o show é um grande jornalista. Quando vai ter esse tipo de conversa, se separa ali evidentemente as pautas que serão abordadas como pautas ali, digamos, gatilhos, e outros temas que poderão surgir. No caso do Zanin, era óbvio que a pauta que envolveria o Zanin iria surgir. E aí o que é que vocês deveriam fazer? Olha, se em algum momento, que inclusive muita gente me perguntou se eu era favorável ou contra o Lula fazer live todo dia, não sei quantas vezes por mês, eu falei, gente, eu acho que uma live por mês ou uma live por semana já estaria bom. Por quê? Porque o presidente Lula não tem a mesma maneira de se comunicar nas redes como a extrema-direita, é diferente, ele é de uma formação diferente. Ele é um cara que se comunica com o povo de outra maneira. Então ele não entende os gatilhos, por exemplo, que a extrema-direita dominou. E aí o que é que deveria ter feito? O Shoa, preste atenção. Como você sabe que o presidente Lula não é uma figura que entenda tanto a comunicação na internet, caso você perceba que tem alguma fala dele que possa gerar algum tipo de problema nas redes sociais, interfira, questione para gerar um debate e quem sabe ali mesmo ainda durante o programa ele possa fazer essa correção. E aí hoje todos os veículos de comunicação do Brasil repercutiram essa fala do Lula, que pra mim é infeliz, tem de ter transparência sim, porque o único cargo do poder executivo, o único cargo da alta cúpula do poder no Brasil, melhor dizendo, entre os três poderes, que não é eletivo, é o poder judiciário. Então como é que a gente não vai ter um ministro que é indicado lá com votos transparentes? Imagina se isso passa, presidente, pro poder legislativo, que é outra briga que a gente teve também para que os votos fossem transparentes lá, para acabar com alguns acordos estranhos que aconteciam. Vamos ouvir o que o presidente falou aqui. O conselho é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2, não sei ninguém também, foi o Shoa que votou, foi o Camilo que votou, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar, isso não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. E aí que é o ponto que pra mim é complicado, né? Por quê? Porque ele é muito bem remunerado pra atuar no cargo que ele atua, ele tem uma estrutura do Estado pra proteger, sempre vai ter gente que vai estar insatisfeito.
Não vai ter essa questão de que, o voto foi secreto e isso acabou o problema. Não aconteceu. A fala do presidente Lula foi infeliz. Várias pessoas já vieram, inclusive, tentar minimizar. Não tem como minimizar. A minha recomendação aqui é que o ministro Paulo Pimenta, não precisa me contratar não, Pimenta, nem outras pessoas aqui do nosso meio. É que vocês entendam e contratem profissionais que entendam de mídias digitais. Não adianta só pegar alguém que saiba fazer uma transmissão online. Tem que trazer alguém que ajude ali a poder fazer a questão da pauta, do que vai ser tratada, liberar o Show, que é um jornalista sensacional, para questionar, inclusive, em um momento desse. Eu falar, Show, você tem liberdade aí para quando o presidente falar uma coisa que você acha que tá errado, ou que vai gerar uma repercussão negativa porque ele se expressou mal, você pode ir ali e questionar. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque quando me questionaram sobre a necessidade de Lula fazer lives com frequência, eu falei que eu não era favorável a fazer várias lives, eu defendi que fosse feita uma live por mês e vídeos gravados por semana. Por quê? Porque ali ele ia pegando o jeito da coisa, de como era a comunicação na internet, para entender como é que funcionaria e seguir. Primeiro ponto, perfeito? Segundo ponto, quando me questionaram, inclusive, de novo, se não era muito pouco a live, eu falei que ainda disse pra vocês, perdão, que não era muito pouco, e que, inclusive, ainda achava que alguém deveria estar na live com o presidente Lula para meio que ajudar a conduzir, a não orientar o que ele iria falar, porque o Lula sabe o que ele vai falar ou não, mas para poder ajudar ali na questão da dinâmica que as próprias redes acabam trazendo para a discussão, e também por conta das polêmicas que a gente sabe que acabam surgindo na discussão que envolve a internet, que envolve ali as falas do presidente da República. Mas o problema é que muita gente que viu o que a gente fez aí, né, que teve esse trabalho todinho, eu tô desde 2015 fazendo esse trabalho aqui de forma quase que solitária, né, porque de 2018 e 2019 pra cá muitos canais surgiram, mas de 2015 até 2018 eram pouquíssimos canais que existiam na esquerda aqui na internet, né, tinha pouca gente fazendo esse trabalho, porque na época a moda era ser contra a esquerda, contra o PT, contra a Lula e a favor do Bolsonaro. Então eu preciso externar isso aqui, eu tenho um direito e eu tenho autoridade para falar sobre isso, tá? Então para mim continua muito ruim a comunicação da SECOM. E eu tenho o direito de falar isso porque eu vivo disso há 8 anos. Quando eu falo vivo de me comunicar com o público há 8 anos sobre política e sei que vocês estão fazendo errado. E eu não sou o gênio da comunicação, do marketing digital político, mas eu consigo entender que o básico, como eu mostrei aqui nas redes sociais, por exemplo, da SECOM, ainda continua muito mal feito. O básico continua ainda muito mal feito, como a gente viu aqui, ó. Continua muito mal feito. A ausência de vídeo, não ter uma identidade visual que você olha aqui, você identifica, ó. A identidade visual, você não consegue olhar aqui pra SECOM aqui, ó, e ver a identidade visual, tá? E eu cansei, eu já mandei dicas pro ministro, já mostrei ali, por exemplo, o Instagram do IFAM, já mostrei um monte de coisa, não coloca, tá? Os negócios são tudo muito mal feito aqui, aí. Olha os negócios aqui, ó. Desculpa com quem cuida disso aqui, mas é muito amador, com todo o respeito a quem tá fazendo aí, tá? É muito amador. Olha o que tá escrito aqui, aí. É muito amador aqui, ó. Governo anterior te bloqueou nas redes sociais oficiais, desbloqueado. O governo federal irá desbloquear milhares de pessoas de perfis censurados entre 2019 e 2022. Aproveite para seguir e ficar por dentro das ações que estão transformando o Brasil. E aí eu pergunto ao ministro Pimenta, e quem é cego? Como é que conseguiu ler isso aqui, ministro? Quem é cego? Leu isso aqui como? Como é que quem é cego leu isso aqui? Por que não faz falado em vídeo? É básico, querido. É comunicação. Você é jornalista, emissor, receptor, mensagem e mensageiro. Entendeu? Grande abraço, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like e até o nosso próximo vídeo.